O Informe SP traz outras notícias para você. Uma sociedade organizada que garanta direitos e dignidade aos trabalhadores domésticos. Esse é o pensamento da deputada Ediane Maria, do PSOL. Antes de seguir para Buenos Aires, a deputada Ediane Maria deu uma entrevista ao Estúdio Alesp e falou sobre a expectativa dessa troca de experiências. Na América Latina, essa pauta do cuidado já é uma pauta que já é discutida desde 2011, que já pensam políticas, né, na política do cuidado. Ou seja, lá está muito avançado. Então, para a gente levar o que a gente está fazendo aqui no nosso país. É só a gente ver o que aconteceu, sabe, quando veio a prova do Enem. Que as pessoas se assustaram, né? Alguns se assustaram, tipo, como que, né, falar de cuidado, o que é cuidado no nosso país, né? Falar sobre políticas para combater a invisibilidade do trabalho que é executado pelas mulheres, né, na sua grande maioria, e a gente sabe que a grande maioria são mulheres negras que ocupam esse espaço. Então, acho que ali naquele momento, o Brasil ele dá um salto muito grande de dar uma visibilidade para o trabalho de cuidados e o trabalho doméstico no nosso país. A gente já nasce com algumas funções. Ser mulher no nosso país já é nascer com algumas funções. Ou seja, a Argentina já pensa sobre isso e já fala sobre a economia do cuidado, falando que essa mulher ela precisa ter um salário, ela precisa ter dignidade para não depender necessariamente de um homem ou aquela mulher, igual aqui no Brasil, que é um recorte do nosso país, que a gente acaba tipo, ficando num casamento ou vivendo violência doméstica porque não tem para onde ir. Nós temos violência patrimonial de várias mulheres que não conseguem sair daquele lá porque não tem uma estrutura. Essa mulher não tem uma formação, não consegue ter uma formação para sair daquele espaço. Vou conhecer vários movimentos, vou conhecer os comedouros da Argentina, que são muito conhecidos, que é uma política pública, inclusive, né? São mais de 1000 comedouros na Argentina, que é um perfil muito das nossas cozinhas solidárias aqui no nosso país. É só olhar as cozinhas solidárias que viraram política pública no nosso governo Lula, né? Que é uma política também federal, né? E aí a gente vai debater sobre a invisibilidade do trabalho. A gente também tem, eu sou do MTST, a gente também tem os trabalhadores sem direitos, que são movimentos que lá também se organizam a partir do trabalho e dá esse protagonismo. Eleita deputada estadual em 2022, com 175 mil votos, a parlamentar é a primeira empregada doméstica que ocupa uma cadeira na Alesp e que sempre defendeu os direitos dos trabalhadores informais. Dia 16, a gente vai ter aqui um seminário, começa um seminário nosso aqui na Assembleia, junto com a Secretaria de Cuidados, para que a gente consiga, de fato, fazer esse link, ver o que a Secretaria está construindo e a gente construir junto com os sindicatos, com os movimentos, com as mulheres que vivem no dia a dia o trabalho do cuidado e o trabalho doméstico no nosso país. Então, é um pontapé muito importante aqui para esta casa, pensar a política do cuidado, pensar a política do trabalho doméstico e reverter, trazer uma visibilidade. É só olhar, gente, 20ª legislatura, a primeira vez que a gente está ocupando esse espaço. Né? Eu sou a única aqui dentro da Assembleia que falo sobre o trabalho doméstico e de cuidados, porque eu venho desse lugar. Então, é necessário que a gente olhe e fale, o nosso país precisa, até porque o trabalho de cuidados e o doméstico, ele não reproduz uma caneta, não reproduz um celular, não reproduz uma folha, reproduz a vida. Ou seja, não existe país, não existe mundo sem o trabalho de cuidados, sem o trabalho doméstico. Então, é necessário que a gente traga dignidade para nossas mulheres. É necessário que o governo federal se responsabilize. A gente está falando sobre isso. Nem todas nós temos esse direito. Nem todas nós vamos encontrar uma pessoa da nossa frente que vai pensar. Nós temos que estudar. Nós temos que pensar no nosso futuro. Então, não é depender da sorte. É necessário que esse país pense políticas sociais, de fato, o trabalho doméstico e de cuidados. E a gente não consegue nem sequer... É só olhar que 74% da categoria, a gente continua recebendo menos que o salário mínimo. Ou seja, apenas 25% está registrada. 25% da categoria está registrada. Todo mundo conhece alguém que trabalha na informalidade, que faz uma faxina, ou que trabalha não é registrada. Eu trabalhei mais de 10 anos. Sabe quanto que eu recebi pelo tempo trabalhado? Nada. A deputada ressaltou os avanços que o Legislativo paulista está fazendo sobre o trabalho desses profissionais. Essa casa hoje fala do trabalho doméstico. Essa casa hoje fala do trabalho de cuidados, porque hoje a gente está aqui dentro. Se a gente não estivesse aqui, não estaria falando tanto como a gente fala hoje. Ou seja, aqui no nosso país, a gente enxerga uma transformação a partir do momento que falam de nós. Então, se falam da gente, que a gente existe, a gente acaba tendo também uma visibilidade e colocando as políticas sociais necessárias para combater a invisibilidade do trabalho de cuidados. Nosso Estado, ele necessita, ele é carente de dar essas vozes. Né? Eu estou aqui porque várias vozes se levantaram e falaram que é necessário que a gente ocupe esse lugar. Né? A gente somos fruto de várias violências. Né? Então, que o trabalho doméstico seja digno para todas nós, que a gente consiga sonhar. É isso. Nós voltamos a qualquer momento com outras notícias no Informe SP. Até mais.